É, Boa noite, salve Deus. Meu nome é Júnior, sou administrador e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. A gente vai dar continuidade, ao nosso estudo online do GEM, Grupo de Estudos Mediúnicos. Hoje é a nossa segunda aula, A gente vai falar um pouco da classificação dos tipos de mediunidade, Na classificação tem diversos tipos de mediunidade, Uma mediunidade é a mediunidade de evidência, E chama também de clarevidência. Nessa mediunidade é uma mediunidade onde lembra muito o Evangelho, Antigamente, como a gente falou, a gente citou no vídeo anterior, na época da Inquisição, acontecia alguns contextos e tal. E hoje em dia ainda predomina algumas religiões mas a gente sabe que tem bastante conteúdo, e bastantes casas espirituais que falam da doutrina, da vida no mundo espiritual, dos espíritos, da questão da mediunidade, Então, muitas vezes o irmão que ele não tem tanto conhecimento assim, ele acaba vendo um espírito, e lembra muito da Igreja Católica, porque ele diz que eu estou vendo o demônio, E aí, não, na verdade, o espírito ele nada mais é do que o irmão que ele foi encarnado, muitas vezes dessa existência, E ele desencarnou o corpo. A doutrina, traz que o nosso corpo físico, a matéria morre, mas o espírito ele é eterno. Então a gente segue numa caminhada evolutiva, O próprio Mestre Jesus, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, Que é o administrador e governador do planeta Terra. Ele teve que passar por todos os níveis de consciência, Então Allan Kardec ele resume os mundos em 5, Então ele passou por todos para que ele pudesse chegar com esse nível de elevação espiritual, de moral aqui no nosso planeta, E ele passou pela encarnação. Então assim, acontece um deslocamento, ali da retina do olho, da gente, que faz com que a gente pudesse perceber com mais clareza o mundo, ter uma visão mais aprofundada do mundo espiritual e conseguir ver os espíritos. E também traz no contexto de você entrar em sintonia. Você muitas vezes entra em sintonia com aquele irmão, e depois você tem que ver também, porque tudo tem uma razão de ser, Então, porque muitas vezes você viu aquele irmão, ele tem algum contexto com você, familiar, onde foi que você, enfim, a gente depois vai falar de uma forma também mais aprofundada sobre isso, E aí lembra, tem até um fenômeno, que chama de dupla vista, Tem num dos livros do Pentateuco kardeciano, que é o livro A Gênese. Ele fala um pouco dos acontecimentos que eram tidos como milagres, E que muita gente na época achava como no sentido miraculoso, mas que o Evangelho segundo o Espiritismo ele traz que é a terceira obra do Pentateuco kardeciano, que tudo tem uma razão de ser e que nada é acaso. Aí a gente lembra, de alguns acontecimentos, por exemplo, lá na pesca, que Jesus ele está conversando na beira do rio, com Mateus e João, E aí Pedro ele vem com os amigos dele
passou praticamente uma semana, né, tentando pescar e não conseguiu pegar nada, né? E aí ele vinha remoendo e dizendo e acontecendo. E aí o Mateus já vinha falando, Mateus, que era o irmão de Pedro, né? Já vinha falando que tinha um Messias, né, um profeta, né, que era o escolhido de Deus e tal. E aí ele viu aquilo uma oportunidade de apresentar Jesus a Pedro, né? E aí Pedro disse, não quero saber, eu queria que viesse alguém, né, que colocasse peixes, né, para matar a fome do povo, né, no rio. E aí Jesus pega dentro do barco e disse, entre no barco e vamos comigo, né? E aí diz que quando ele entra, né, que ele chega num dado momento, diz que Jesus, ele pede que Pedro, né, lançasse a rede. E ele lança. E aí diz que quando eles voltam, eles têm feito uma pescaria e pegado vários peixes, né? E ali muitas vezes o irmão acha que Jesus ele fez a multiplicação dos peixes, né? Mas fala que não, mas fala que Jesus ele teve uma visão espiritual, né? Ele conseguiu ver com precisão aonde os peixes estavam e pediu que eles jogassem as redes, né? E aí tem a mediunidade, né, de incorporação, né, que também chama de psicofonia, né? Psicofonia que o médium ele acaba o espírito dando comunicações usando as cordas vocais, né? Do médium para que ele possa se comunicar através do médium, né? E dar comunicações e dizer. E aí também essa é a psicofonia, né? E aí quando fala em psicofonia lembra mais a parte da comunicação, né? E aí quando fala na incorporação lembra também as sensações, né? Então quando fala em incorporação até lembra muito, né? O irmão ele acaba muitas vezes achando que o espírito ele entra dentro do corpo do médium, né? Quando na verdade ele se aproxima e ele ali troca um fluido, irradia com o perispírito do médium e aí acontece o que seria a incorporação. E aí na incorporação ele lembra muito que ele consegue sentir aquilo que o espírito está sentindo. Quando você fala de psicofonia, lembra muito a comunicação oral, né? Mas quando você fala em comunicação, você lembra as sensações, tipo o espírito ele está com dor no braço, né? Um irmão que ele está ali, que ele passou por um processo, de repente ele está com o braço amputado, ele está com o braço queimado, né? O espírito que está ali. Então o médium ele sente toda a sensação no corpo, né? Ali no braço, na parte. Então ele está com dor, ele está com problema aqui na barriga, né? De repente ele está com problema no fígado, então o médium sente. Então são essas sensações que lembram muito, né? E aí tem a mediunidade de psicografia, né? Que aí lembra, né? Tem um médium, né? Que é o Chico Xavier, tem o Divaldo Franco, tem outros médicos que trabalham, vários médicos que trabalham. Tem aquele médico que trabalha no Lar de Clara, que agora tá me falhando a memória, né? Mas ele também realiza um trabalho de psicografia, né? Então, diz que a psicografia são vários tipos, tem a mecânica, a semimecânica. O médium, muitas vezes, ele está aqui, né, tá aqui com papel, e ele pode ouvir a comunicação dos espíritos e a mão dele deslizar suavemente com o lápis ou com a caneta e ali ele escrever as mensagens, né? Aí tem aquela que é a intuitiva, né? Que na intuitiva ele sente uma intuição, é como uma psicografia inconsciente, que fala que
a maior parte das psicografias, elas são, na maior parte, é como se elas fossem conscientes, né? Vamos dizer assim. Então, é como inspiração, né? Como você escrever a letra de uma música, por exemplo, né? Então, isso é um exemplo, né? Mas muitas vezes você tem casos de médico que ele está ali e ele simplesmente começa a psicografar e ele não está ciente ali do que está acontecendo, só quando ele percebe, ele fez a psicografia, né? E aí tem a telepatia, né? Que a telepatia é como se uma forma de comunicação, a comunicação dos espíritos entre o encarnado, né? Ali no mental se comunicando, tem aquela força magnética, né? Pronto, então por enquanto nesse vídeo a gente abordou algumas classificações de mediunidade, né? Em outro momento a gente vai dar continuidade, né, aos nossos estudos. Na terceira aula a gente vai comentar um pouco mais, falar um pouco mais e dar sequência ao nosso estudo, e até mesmo mais lá na frente talvez a gente aborde uma ou outra mediunidade de uma forma que seja mais aprofundada, né? E aí só comentando, né, na mediunidade, até na mediunidade de psicografia, né, existe toda uma preparação, né? Às vezes traz o questionamento, mas o médium, ele tem que, aí vem a importância, né, que fala que o médium é como se ele fosse uma máquina, né, vamos dizer assim, entre aspas. Então, quanto melhor for, quanto mais conhecimento ele tiver, muitas vezes melhor é para que o espírito possa passar a comunicação, passar a psicografia através dele. Então não é o espírito que vai comunicar, o espírito que quer se comunicar, ele já sabe o que vai dizer. Existe uma preparação do médium para que a psicografia seja feita. Existe toda uma harmonização do médium, dele sentar, dele se harmonizar com a energia do ambiente, se conectar com o mundo espiritual, com o espiritual, para que a psicografia possa fluir de uma forma natural, né? Vamos dizer assim. Então a gente encerra uma mediunidade também, que é a mediunidade de clara e audiência, né? Então o que é a mediunidade de clara e audiência? A mediunidade de clara e audiência, ou audiência, né? Você acaba escutando os irmãozinhos, né? E aí às vezes você tem aquela sensação de que você está escutando aqui no pé do seu ouvido. Você acaba também acontece aqui como que um deslocamento da parte do ouvido, que ela passa do físico para o espiritual. Então você consegue ter essa sensibilidade, você consegue ouvir com mais facilidade o mundo espiritual, aos espíritos, né? Então, às vezes você tem aquela sensação que você está escutando aqui, no ouvido, mas às vezes a comunicação é como se ela deixasse de ser aqui, no ouvido, você deixasse de ouvir com o ouvido e você começasse a vir aqui, ó. Ela passasse para o mental, né? Então, a gente faz o encerramento aqui dessa live, dessa segunda aula, né? Que a gente falou um pouco, abordou um pouco a classificação dos tipos de mediunidade, e em outro momento a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Gratidão.